Histórias da nossa classe. Meu nome é Tarcísio Tadeu Garcia Pereira. Eu entrei na Volkswagen em 1969 e fui até 1978, final de 78. Eu fiz Senai, fui ferramenteiro e quando eu saí de lá eu era instrutor na Escola de Formação de Futuros Ferramenteiros. Tarcísio, como era o dia a dia dentro da fábrica? Trabalhar, militar e também ficar de olho na questão da repressão. Era uma época bastante difícil, mas era ao mesmo tempo uma época de muita prosperidade, né? Porque nós víamos o crescimento da indústria de forma vertiginosa. Para termos uma ideia, no ano de 1969, quando eu entrei lá, a Volkswagen tinha 27 mil trabalhadores. Quando eu saí de lá em 1978, final de 78, ela já estava com mais de 40 mil trabalhadores. Esse número, as pessoas dizem que chega a 42 mil. A Volkswagen, oficialmente, ela reconhece que tinha 38 mil e tantos trabalhadores. Esse número de 3 mil e poucos de diferença entre os nossos cálculos, as nossas informações, com base no recolhimento das contribuições sindicais daquele ano, deve-se muito provavelmente ao fato de ter 3.000 a 3.500 trabalhadores fazendo parte da chamada rotatividade da mão de obra. Mas nós víamos isso a olhos vistos, o ingresso de trabalhadores, o aumento da produção. Eu me recordo que quando eu estava trabalhando lá, foi quando a Volkswagen completou 1 milhão de Fuscas lançados, né? Olha, 1 milhão de Fuscas lançados. Na época em que o país tinha 100 milhões de habitantes, é praticamente um Fusca para alguns milhões, 1 milhão de Fuscas para 100 milhões de habitantes. Imagina a proporção que isso dava. É claro que isso tinha também exportação, né? O Volkswagen fazia muita exportação naquele período. Então, nós víamos o crescimento muito grande lá. E, de outro lado, nós víamos também, vivíamos uma situação de arroxo salarial no Brasil, né? O arroxo salarial não era na Volkswagen, era o arroxo salarial no Brasil. Era um período em que a inflação era maquiada, quem dava o aumento de salário, as correções de salário naquele período não eram de lutas reivindicatórias, porque é impossível se fazer uma luta reivindicatória naquele momento, mas eram índices oficiais de governo que determinavam isso. E o trabalhador, para se virar, vivia de hora extra, né? Por exemplo, o turno que entrava às 4h30 da tarde, 16h30, e saía 2h20 da manhã, você observava assim que praticamente a metade dos trabalhadores faziam hora extra pelo menos 3 a 4 vezes por semana, até 6 da manhã, que era quando entrava o outro turno. Então, o trabalhador, para poder organizar sua vidinha, sua família, comprar um terreninho, fazer um quarto-cozinha, a hora extra era fundamental. Quando nós percebemos que o sacrifício da hora extra, a gente não precisava ter que fazer tanto aquilo, nós começamos a fazer greve de hora extra, né? E a greve de hora extra tinha qual objetivo? Forçar com que a empresa, primeiro, nos desobrigasse de fazer hora extra, porque você era obrigado a fazer hora extra. O cara que não fazia hora extra, ele não ia ter nenhuma chance de promoção, ele ia ter uma permanente ameaça de ficar desempregado. Então a pressão era muito forte para que fizesse hora extra. Os primeiros movimentos reivindicatórios de manifestação lá
nesses anos, que foi 72, 73, foi justamente contra a obrigatoriedade de hora extra. Para ver que uma coisa hoje tão distante, né? Mas na época era uma coisa imperiosa, era uma coisa difícil. Você enfrentar, quando vinha assim a papeleta, na sexta-feira de manhã, passava o líder, que tinha uma estrutura piramidal muito forte também. Era líder, feitor, mestre, que nós chamamos de capa amarela, acima supervisor, depois gerente de produção, depois diretor. Via a hierarquia que tinha na época. E essa hierarquia ela pesava sobre a peãozada, como nós chamávamos. Hoje me parece que peãozada é um termo meio jocoso, é até um termo meio... Outro dia alguém me disse, não, nós não temos mais peãozada. E eu disse, tem o quê? E alguém me disse assim, são colaboradores. Eu falei, então acabaram com a luta de classes por dissídio coletivo. Será que é isso? Não, nós éramos peão, eu me considero ainda peão. Esta sexta-feira de manhã passava o líder. Vai vir amanhã? Que era sábado. Vem amanhã? Vem domingo? Ou vem amanhã? Só amanhã? Vem domingo o dia inteiro ou só meio período? Depois que o líder passava, vinha o feitor conversar com aqueles que diziam que não viriam, com a segunda lista. E você vem? E você vem? Então a pressão era muito estruturada com base nessa pirâmide. E quando tinha um departamento que a peãozada começava a organizar para não vir, quem passava lá na hora da listinha para ver quem vem e quem não vem era o mestre. Vê que a estrutura piramidal é a estrutura da pressão. E tinha o feitor. Feitor era uma figura... O feitor lembra muito Brasil Colônia, escravidão. Eu acho que foi de lá que eles tiraram isso. De onde eles tiraram isso? Isso não veio da Alemanha. Isso não veio da Gestapo. Isso veio daqui do Brasil Colônia mesmo. Você falou Gestapo aí. E a gente sabe que existe uma colaboração da Volkswagen trazendo um general da Alemanha. A gente já falou em alguns... Franz Postangl. Mas tinha muitos Franz Postangl lá, não tinha só um não. Eu trabalhei com um que foi supervisor, quando eu era garoto, que eu fazia estágio lá no laboratório, na área de laboratório de metais, Léo Reuter. Esse cara praticou tortura comigo, psicológica. Um determinado dia ele passou pelo lugar em que eu estava trabalhando e tinha caído no chão alguns cavacos de furadeira, que é normal cair. Na oficina é normal cair. Eu tinha saído da oficina e ido trabalhar no laboratório. E quando ele viu que caiu aqueles cavacos, ele andava com um cigarro na mão, assim, com aquela cinza longa, parou do meu lado e falou, o que é este cavaco? Eu falei, que cavaco que caiu daqui? O senhor vai varrer tudo. Eu fui, peguei uma pazinha, tirei e peguei, eu tinha 16 anos, limpei aquilo, pus no cesto. Ele falou, não, vai varrer a oficina toda agora. Tipo assim, de exemplo de pressão psicológica. Fez eu varrer a oficina inteira. Quando eu percebi que ele estava fazendo isso comigo de sacanagem, eu fiquei enrolando, varrendo. Falei, pô, esse alemão filho da puta aqui, vai achando que vai me tirar aqui. E eu, moleque, e todo garoto é rebelde. E eu, graças a Deus, fui rebelde. Ele viu que eu fiquei, quando eu cheguei no dia seguinte, ele falou, senhor, vai varrer a oficina hoje até 5 horas da tarde. E me pôs varrendo a oficina de manhã, das 8 às 5 horas da tarde. Este era um cara vindo da Alemanha e com aquele cigarrão jogando cinza no chão e obrigando que eu era aprendiz de ferramentaria e tinha que me submeter àquilo para não ir parar na segurança e não perder o emprego. Então, o clima que nós vivíamos era esse. Alguém pode achar hoje que isso é um absurdo.
né? Eu acho que isso é um absurdo. Mas eu já achava em 1970 que era um absurdo, em 69. Mas nós tínhamos que nos submeter, até porque eu fui criado por um pai que tinha boa noção política e me ensinou uma regra básica: saber a hora de reagir. E saber que tinha que esfriar a cabeça para não se expor. Você falou do seu pai, falou da sua criação. Você fala sempre da grande lição que você aprendeu sobre solidariedade. Você poderia falar pra gente quando e como que ensinaram solidariedade? E atrelado a isso, qual a sua primeira lembrança de atividade política, de militância política? Meu pai teve um companheiro do exército dele, que serviram na Segunda Guerra Mundial, chamava-se Jorge Pereira da Silva. E o Jorge era conhecido por todo mundo como Jorge Comunista, porque era um quadro do partido desde o exército. E o meu pai e o Jorge tinham muita afinidade, não só política, como tinham também afinidade de relação pessoal, etc. E o Jorge foi secretário-geral do Sindicato dos Petroleiros ali na Recap de Mauá. Em 64 foi cassado, em 65 foi preso e ficou 2 anos preso. Meu pai se dedicou muito para tirar o Jorge da cadeia, conseguiu tirá-lo em 1967 e a casa do Jorge era uma casa muito vigiada e o Jorge confinado dentro de casa. E o meu pai criava umas galinhas em Santo André, no bairro Campestre, e o meu pai de vez em quando dizia assim para mim: vamos visitar o Jorge. Meu pai pegava lá 2, 3, 4 galinhas, matava, limpava, depenava, ia visitar o Jorge e levava essas galinhas. E um dia eu perguntei para ele alguma coisa e ele disse que a gente precisava socorrer o que precisava. E de vez em quando eu ia lá sozinho, sem o meu pai. A casa do Jorge era muito vigiada, porque o Jorge teve uma expressão não só no sindicalismo naquele período, mas a expressão maior dele foi quando ele saiu do Brasil para ir para a Venezuela, em solidariedade ao povo da Venezuela na implantação de refinarias de petróleo da Venezuela. E eu constantemente ia na casa do Jorge, muitas vezes levava uma solidariedade, ou material, ou uma solidariedade de amigos. Eu chegava lá, com 13 anos de idade, sentava na frente do Jorge, e o Jorge ficava me contando as histórias. E eu nunca tive a coragem de perguntar sobre a cadeia para ele, que eu achava aquilo uma coisa tão agressiva, pecaminosa, sei lá, alguma coisa. E eu conversava e falava com ele de tudo, mas eu nunca perguntei para ele sobre os 2 anos que ele ficou preso, né? E ele era muito grato, porque ele viu que, naquele momento, as organizações políticas estavam todas esfaceladas, clandestinas. O que sobrevive nessa hora é a solidariedade, né? Esse foi um gesto de solidariedade que eu vi o meu pai fazer, que para mim serviu de exemplo. E o mais interessante é que o meu pai acompanhou o Jorge até o Jorge morrer. E eu acompanhei o meu pai vendo as ações do meu pai com o Jorge, já um homem com 60 e tantos anos de idade, acabado, sofrido, tendo a vida destruída pela perseguição. Era um técnico de refinaria de petróleo e um homem que, como tantos outros, não passou fome por causa da solidariedade dos outros, dos bons amigos e bons companheiros. Isso eu aprendi com meu pai. A solidariedade é fundamental na luta política e em qualquer atividade humana. Isso foi um exemplo maior que eu tive da solidariedade política. Tarcísio, eu
tenho feito essa pergunta para outros entrevistados, não vai ser diferente com você. Você é o presidente da Associação Henri Plage. Vou fazer essa pergunta para você. A associação congrega diversos lutadores e lutadoras do período da ditadura no chão da fábrica. O que você tem a dizer para quem tem a postura covarde de dizer que não aconteceu ditadura militar no Brasil? Primeiro precisa saber se essas pessoas sabem o que é autoritarismo. Primeiro precisa saber em que mundo essas pessoas estão. Outro dia eu participei de um debate, quase que de enfrentamento de ideias, em que um jovem dizia assim: o meu pai não foi preso na ditadura, o meu pai não foi perseguido na ditadura, porque o meu pai estava trabalhando. Eu disse, aí possivelmente nós estávamos lutando para que teu pai recebesse aumento de salário. É um pouco isso. As pessoas que acham que o fato dela enfiar a cabeça no buraco, ela não está deixando a bunda de fora, né? Quem fala que não teve ditadura e reafirma isso, teve uma péssima formação, não foi só nos bancos escolares, não. Foi dentro de casa, né? Porque em casa é onde uma família pode passar as maiores dificuldades, mas tem que mostrar para os seus por que está passando dificuldade. Eu acho que vale aqui um pouco aquele pensamento, aquela frase de Dom Helder Câmara, quando ele diz assim: quando dou pão aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que são pobres, me chamam de comunista, né? Isso vale um pouco para essa garotada aí que diz que não teve ditadura no Brasil. Quando é garotada, a gente ainda dá até um desconto, porque eles não viveram, então eles não estudaram, não foram informados. Agora, você pegar alguém que tem a minha idade, ou um pouco menos, e falar que não teve ditadura, é porque não saía nem de casa para ir para bailinho. Sabe por quê? Porque quem saía de casa para ir para bailinho, se não levasse uma carteira profissional no bolso, e se parasse em algum lugar, e se algum policial qualquer de uma rádio patrulha comum te abordasse, e por qualquer motivo, te dava um tapa na cara. Isso a gente não está falando nem sobre lei, a gente está falando sobre a arbitrariedade das forças de segurança para além da normalidade. Para muito além da normalidade. Você ia numa repartição pública e você era escorraçado pelo servidor público. Você ia num departamento médico e você tinha que ficar quietinho porque você não podia reivindicar, você não levantava para ir lá perguntar se ia demorar a consulta. Essas são as coisas que refletem o autoritarismo de um regime em todas as instâncias do poder. Eu vou levar aqui um caso. Era muito moda, na nossa época, salas de cinema. Vou pegar um exemplo, em Santo André, sala Carlos Gomes. E Cine Tangará, 2 cinemas, toda a cidade tinha 2 salas, 3 salas de cinema. Tinha 2 cadeiras separadas, poltronas, na última fileira, marcada, escrito polícia. Não se podia sentar nessas cadeiras, porque eram cadeiras reservadas para qualquer policial que passasse e entrasse no cinema e sentava naquela cadeira para assistir o filme. Por que isso? Por que isso? Estado de vigia, né? Permanente. Um estado permanente de opressão. Isso acontecia em todas as esferas de poder, reflexo de um regime de força, de um regime autoritário e de uma ditadura. Um determinado dia, estava eu e mais 2 companheiros de carro. Eu tinha uma Kombi, em 1960
75. E nós íamos de Kombi, eu mais 2, 3 companheiros, que nós íamos para farra, para festa, para fazer qualquer coisa de noite, e nós fomos abordados, cercados por uma viatura. Porque nós estávamos em 3 ou 4 dentro de um carro, nós fomos levados para o Corpo de Bombeiros de Santo André. E nós passamos lá 4 horas de interrogatório, por que nós estávamos em 4 dentro de um carro. Por que estão os 4 dentro do carro? Quem são vocês? Eu dizia, eu sou trabalhador, eu sou estudante. O outro dizia, eu sou trabalhador. Deixa eu ver que você é estudante. Deixa eu ver que você é trabalhador. O que você faz? E aí, não satisfeito, que não sabia o que a gente pensava da vida. E com ameaças. Era uma noite muito fria. Isso devia ser 11 horas da noite. Sargento Morgentari e Tenente Querubim. Nunca mais me esqueci o nome deles. Diziam assim pra gente: já já vocês vão ficar pelados e pular na piscina gelada. Isso era o regime. Eu estou dizendo, eu não estou dizendo uma luta política dentro da fábrica, eu estou dizendo o reflexo do que existe de um regime de força em cima de um cidadão. Como é que alguém vem dizer que não teve ditadura? Então estou dizendo, você não ia nem para bailinho. Você ficava em casa só assistindo novela ou Silvio Santos, ou sei lá o que você assistia. Porque pisou fora de casa, você já estava sujeito a tomar um tapa na cara, a ir parar numa piscina gelada de um corpo de bombeiros, quando não numa tortura. Quantos morreram no Brasil torturados sem nunca ter feito militância política? Sem nenhum envolvimento político. Eu conto um caso aqui. Uma jovem que o seu primo trabalhava como comissário de bordo de um avião que fazia voos internacionais. Trouxe algumas bobagens lá da Europa e deu para ela, porque ela ia vender, etc. E quando ela pegou aquilo que era perfumes, que vinha da França, que era dificílimo, no aeroporto ela foi presa. E quando ela chegou na prisão, levaram ela para o DOPS. Por quê? Porque falaram que ela era contrabandista. De contrabandista já virou comunista. E de comunista já virou terrorista. E ela foi barbaramente torturada. Quem cuidou dela? Quem cuidou dela foi a Mauri Dagnoni na prisão. Toda queimada, os seios com cigarro, na vagina, porque queriam que ela contasse, porque essa não tinha nem noção do que era. Ela dizia, mas eu fui buscar uns frascos de perfume francês. Os frascos de perfume francês virou tortura. Então isto é um regime de tortura, porque ele se baseia na ignorância, na brutalidade e na corrupção. E na corrupção, que é bom que se diga. Quem foi o delegado Sérgio Paranhos Fleury, o maior torturador, um dos maiores que nós tivemos aqui? Era o que acharcava empresas, tomava dinheiro das empresas, para dizer que ia acabar com os comunistas que queriam tomar a empresa. E acharcava a empresa muitas vezes na base da força e da pressão também. Então vítimas eram todos, até o pequeno empresário. Quantos pequenos empresários que não parou na porta sua o carro do Fleury ou amando dele para ir buscar dinheiro das empresas para combater o comunismo? E se não colaborasse? Se o empresário não colaborasse, já era suspeito. Né? Coisa quase como a máfia, então. Um pouco pior do que a máfia, né? Porque a máfia a gente já sabe quem são. Eles não estão dentro do Estado, eles tentam entrar no Estado. Esses não. Esses eram do Estado. E a podridão era tamanha que o próprio Estado passou a queimar o arquivo, a enterrar o arquivo em 1º de maio de 1980, quando o Fleury foi assassinado, porque começou a abrir a boca que viu que ia ter
os ares da democracia começavam a crescer muito, tinha tido a lei da anistia, e ele começou a dizer que sabia de muita coisa, não sei o quê, e acabou o que soube e levou com ele, né? Então isso é um regime de ditadura, isso é um regime de força, isso é um regime da brutalidade, né? Eu acho que nós que lutamos e lutamos tanto por democracia e continuamos a lutar por democracia, é porque nós sabemos que na luta de um povo, a democracia é o bem maior. Ou como dizia Churchill, né? Ela é cheia de defeitos, mas até agora ninguém inventou nada melhor. Porque na democracia você tem direito a ter voz e você tem direito a buscar se proteger e ter os seus direitos. Falta muito para aperfeiçoar a nossa democracia brasileira. Muito, não é pouco não. Falta aperfeiçoar nos meios de comunicação, nas instituições do poder legislativo, do judiciário, do executivo. Falta em todos os lugares aperfeiçoamento da democracia. Mas nós temos que continuar lutando por ela. É o valor maior que nós temos nesse momento para poder defender. Porque se não tem democracia, não tem direitos humanos. E se não tem direitos humanos, não tem democracia. São irmãs gêmeas que andam de mão dada, direitos humanos e democracia. Histórias da nossa classe.